vamos indo para o fim do Rav Kook. A aula de hoje é uma aula objetiva também, porque ela vai falar sobre conflitos armados na história. E eu espero que a gente não pertença a uma geração que vivencie conflitos armados. Mas eles ocorreram não muito distantes de nós, e o Rav Kook, ele se posicionou com relação a esses conflitos, e ele vai apresentar o pensamento dele agora. Eu vou tentar fazer da melhor forma possível o que escreveu o Rav Kook sobre conflitos armados na história. Essa é uma foto que extraímos para fazer uma alusão à Primeira Guerra Mundial. E ele escreveu o seguinte: quando ocorrem as guerras, é sinal que foi despertado a força do Mashiach. Ou seja, quando há uma guerra, o Mashiach estava, o conceito Mashiach estava adormecido, a guerra provoca o despertar do Mashiach. Por quê? A gente vai ver. Mas essa é uma frase de efeito, é uma frase de reflexão, e quando tem Milhamá, tem o despertar e Toriru do Mashiach. O Rabino Kook chega à terra de Israel em 1904. 10 anos depois ocorre a Primeira Guerra Mundial, e ele escreve exatamente neste período todo um tratado sobre guerras e conflitos armados na história, porque ele está vivenciando a Primeira Guerra Mundial na Europa. E o Rabino, portanto, quando ele fala, quando ocorrem as guerras, é sinal que foi despertado a força do Mashiach, ele sentiu que naquele período começou a brotar a força do Mashiach. E ele, como todo pensador da nossa literatura judaica, nada sai da cabeça dele, ele não inventa nada, ele se apoia no que já foi escrito antes. E o que diz o Talmud sobre isso? O Talmud diz: o filho de Davi virá quando guerras múltiplas ocorrerem. Então, na verdade, ele não inovou. Está no Tratado de Sanedrim, página 97a, vocês abrem lá, vocês vão encontrar que o filho de Davi, quem é Ben Davi? Mashiach. Mimera yavo elenu Mashiach ben David, ben David. Então, o filho de Davi virá quando tiver múltiplas guerras. Se você testemunhar conflitos armados entre as nações, é sinal que o pé do Mashiach surgiu. Quer dizer, o pé, ele deu o primeiro passo, ele já está se aproximando. Quer dizer, interessante, né? Que parece que a guerra tem um propósito, né? Pode ser que tenha um propósito econômico, colonial, pode ser que tenha um problema outro, que a gente não, religioso, pode ser vários motivos que o historiador e os cientistas políticos debatem sobre a eclosão de uma guerra. Mas o Rav Kook diz que tudo isso é superficial. Dentro disso tem o espírito do Mashiach que vai brotar, o pé do Mashiach que vai surgir, e isso precisa ser entendido. Qual a relação dos conflitos com o Mashiach? De onde surgiu tudo isso? Parece que o Talmud já nos adiantou que é assim, mas vamos rebuscar mais. E aí, quem prestou atenção no Shabat que passou? Abraão se envolveu numa guerra. Tinha uma guerra de 4 reis contra 5 reis,
E essa milhamá, o que acontece depois do conflito com Avram? Ele se envolveu. E aí? O que aconteceu? Quem prestou atenção, lá na Parashá, diz o seguinte: depois do conflito dos 4 reis contra os 5 reinados, Avram não se chama mais Avram, vai se chamar Avraham. Sua salvação, porque ele não vai mais ficar sozinho, nasce Ismael, primeiro filho dele. Ele recebe a promessa da terra de Israel e ainda a promessa que vai nascer um filho dele e da Sara, de nome Isaac. Então vocês veem que depois de um conflito, nasceu coisas positivas. Nasceu o nome Avraham, nasceu Ismael, nasceu a promessa da terra de Israel e nasceu Isaac. Por que o nascimento de Isaac, a promessa da terra de Israel, vem depois de um conflito? Então o Rav Kook, ele está trazendo todas essas fontes para mostrar que os conflitos brotam neles o pé, o espírito do Mashiach. E não se esquecer que o Rav Kook se chamava Avraham Kook. Ele entende que se ele está testemunhando a Primeira Guerra Mundial, ele foi um dos grandes autores, um visionário de que o Estado de Israel é uma manifestação máxima do espírito messiânico. Então, para o Rav Kook, o Estado de Israel não é um Estado laico, o Estado de Israel não é um Estado só para salvar fisicamente o judeu, o Estado de Israel não é para ter um país como os outros qualquer, o Estado de Israel é um país que vai brotar nele o espírito messiânico. Ponto. Quando foi a declaração de Balfour, por aqui. Eu poderia ficar enchendo mais o slide. A declaração de Balfour, que foi um posicionamento político da Inglaterra, porque colonizava o território, de reconhecer um Estado judeu na Palestina. Quando ocorreu isso? Depois da Primeira Guerra Mundial. Então vocês veem que há uma relação dos conflitos com a manifestação messiânica do Estado. Então isso é... A declaração de Balfour foi em 1917, perfeito. Outras características da era messiânica. Fonte, Talmud Sanedrim, página 97a. Diminuição de sábios de Israel. Nos últimos 10 anos, eu sinto isso claramente. Os rabinos estão indo embora, estão passando por outro mundo. E a reposição não está na mesma proporção, nem de quantidade, muito menos de qualidade. Nós estamos diminuindo sabedoria em Israel. Isso já é um sinal de era messiânica. Porque quando você diminui o número de sábios, você urge por uma luz. Porque não dá. Desculpa, onde está a fonte disso daí? Está aqui. Não. Ah, você quer ir buscar... Isso aqui é Talmud, ó. Talmud Sanedrim, página 97a. Está lá? Está lá? Não, isso aqui não sai da cabeça do Rav Kook. Não pode ser. Rabino não inventa. Apresenta. Ele apresenta uma fonte. Inventou, já não é judaísmo tradicional. Aí é outra coisa. Rabino apresenta e não inventa. Ele apresenta a fonte, ele apresenta escritos, e é isso, diminui os sábios de Israel. Porque quando você diminui, olha só, eu poderia citar o nome dos rabinos que faleceram nos últimos 10 anos. É uma coisa, assim, dos grandes sábios de Israel mesmo. E a gente fica órfão intelectual, espiritual, dessas figuras. Aí precisamos de luz.
Mashiach tem que vir. Mashiach tem que vir. Sofrimento social aumentado. Nem precisa explicar, porque você percebe, né, que um dos grandes nós da história é a desigualdade de riquezas. Esse é um nó. A gente não está... O capitalismo diz, olha, eu vou resolver. Ele resolve com imperfeições grotescas. Aí o comunismo e o socialismo falam, não, eu resolvo. Também tentou resolver com imperfeições grotescas. E a gente fica assistindo essa guerra da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e a gente fala, Mashiach, melhor. Não é porque o sofrimento social está aumentando. É notório. Isso a nível mundial, não? Mundial. Os sábios de Israel é de Israel. Mas isso impacta no mundo. Isso impacta no mundo. Os tribunais estarão prostituídos. Olha só. Eu não vou... Não precisa dizer. Não precisa explicar mais nada. Pode continuar. Pois é, parece profecia. Né? Parece profecia. E o Talmud foi escrito no século IV. É uma literatura do século IV. Quer dizer, nós estamos falando de pessoas que escreveram algo que a gente... Como é possível? E olha, vou dizer uma coisa, não é só o STF daqui. STF de vários lugares do mundo estão prostituídos. Então, nós estamos testemunhando pontos mostrando uma insatisfação, eu diria muito mais que é social, humana, uma insatisfação cósmica com o mundo. O mundo já não se aguenta mais. Mashiach. A gente recebe uma missão, a gente tentou fazer o melhor possível na nossa condução da história, e o que a gente está vendo é, os sábios estão indo embora, não estamos repondo, sofrimento social aumentado, os tribunais estarão prostituídos, estão prostituídos, os jovens ofenderão os velhos. Gente, parece inacreditável que no século IV os sábios escrevessem um Talmud e falassem que na era messiânica, no futuro, os jovens vão ofender os velhos. Como assim? Passava na cabeça de alguém no século IV que isso ia acontecer? Não, mas eles falaram que isso irá acontecer. E hoje, quando eu falo isso, eu falei, incrível. Parece que eu estou escrevendo agora. Não, isso aqui foi escrito, está lá na página 97A. É só abrir, vocês vão ver. Está lá. A face dessa geração messiânica é como a face do cachorro, atrevida. O atrevimento é total. Peneador que peneia Kelev. Uau! Que frase é essa? Peneador que peneia Kelev. É o cachorro late, atrevido, avança. Assim é a nossa ou a geração messiânica, vamos chamar assim. Os governos estarão prostituídos. Bom, não precisamos, né? Parece até que o Talmud foi escrito hoje. Mas não foi. Foi escrito no século IV. Então a prostituição do governo, dos tribunais, os jovens ofendendo o velho, isso aqui é uma anarquia, na verdade. É uma coisa que não funciona. É uma paranoia. E aí o Mashiach tem que vir, porque está insustentável. A guerra já não é consequência de um político, de um indivíduo. Não é. Deus é chamado Ish Milchama, ou ainda Baal Milchamot. Ou seja, o condutor da história determina os capítulos que serão produzidos na humanidade. Há, na guerra, uma manifestação de insatisfação
cósmica com a história da humanidade. A guerra é produto dessa insatisfação. E quando você produz uma insatisfação, você já está trazendo o Mashiach. No Sidur, a gente vai ver, a gente reza, Baal Milchamot, Deus é o dono dos conflitos, ou a insatisfação produz os conflitos e ele está supervisionando isso. Aí, logo, ele já zorea tzedakot, ele já planta a justiça, vemasmiach yeshuot, e faz nascer a salvação. Você vê que guerra e salvação andam juntos. Você vê que a justiça vai ser feita. Como a gente fala, Mashiach Sitkenu, Mashiach, o nosso justiceiro, aquele que vai trazer justiça social, aquele que vai trazer justiça para os tribunais estão prostituídos. Mashiach é uma reposição de energia no mundo, porque o mundo já não se aguenta mais. É como se o mundo perdeu a sua codificação. Ele perdeu, como a gente falou na aula passada. Perdeu a sua codificação. Está num processo de anomalia. Aí, quando você está num processo de anomalia, aí você precisa do Mashiach. E o que disse sobre a Primeira Guerra em específico? Ele escreveu, já que ele assistiu, ele disse o seguinte, diz o Rav Kook, na atual guerra, Primeira Guerra Mundial, ele não viu a segunda, tá? Ele não viu, ele viu a primeira. Na atual guerra, a visão messiânica é enorme. É também de reflexões profundas. Nenhum combate militar da história envolveu tantas nações e pessoas como a Guerra Mundial. A gente não conheceu uma guerra que envolvesse tantos países, tantas pessoas, tantos soldados, tantos territórios. Ela se iniciou em 9 de Av, só para você saber que a Primeira Guerra Mundial começou em Tisha B'Av. E em paralelo, enquanto começava a Guerra Mundial, começavam também as aliot, aumentaram em nossa terra. Então o judeu, diante dos conflitos, começou a aumentar as fileiras das aliot sionistas para a terra da Palestina. Então é o que ele está dizendo. Ele conseguiu enxergar que os conflitos são uma satisfação cósmica com a história da humanidade. Ele conseguiu enxergar que o pé do Mashiach vai aparecer já já, e o pé do Mashiach, para ele, são as aliot que aumentam em nossa terra. As aliot, para a terra de Israel, é considerado para ele o pé do Mashiach. Por que as aliot para Israel começaram justo nesse período? Porque foi o período da Primeira Grande Guerra. Até então, nós não tínhamos um conflito de larga escala como esse. Então foi aqui que vai ter o retorno de Israel para a sua terra. Mas não tinha os pogrom? Tinha os pogrom já. Então os judeus já estavam sentindo, sempre tiveram perseguições. Fica mais ainda agora. De acordo com o Rav Kook, então a Primeira Guerra seria a abertura do Mashiach, e vem a Segunda Guerra e continua as guerras. Muito bem, Isabel, eu queria te falar uma coisa. E outra coisa, sim. Nas aulas anteriores de Rav Kook, o senhor havia dito que para o Mashiach chegar, todo mundo ia se falar e se dar bem. Até eu estava discutindo com o senhor e eu não entendi. Que a Arábia Saudita vai se dar bem com os Estados Unidos, que esse vai dar para Zé. Eu não entendi. Então, já que eu Rav Kook, tem que ter guerras para ter Mashiach. Sim. Do outro lado, tem que ter... Tem que ter, não. É diferente. O que você está falando é uma profecia no Isaías, que consequência do Mashiach é o lobo e o cabrito vão andar juntos. E uma criança vai guiar.
Esse tipo de profecia mostra que a consequência da vinda do Mashiach é a união de todos os países, ainda que países antagônicos, né? Muito bem. Aqui o que ele está falando precede. Se o que você cita é resultado do Mashiach, aqui é o que leva o Mashiach a vir. É diferente. Guerra, Mashiach e a união dos povos. E quantas guerras precisaria para chegar no Mashiach? Se tivesse visto a Segunda Guerra, talvez ele não. Mas aí não pode ter segunda e terceira guerra, a destruição do mundo, e todo mundo vai ter as bombas, vai ter a vida. Ok, a minha não tenho pretensão, nem eu acho que o Rafu tem pretensão de esgotar tudo agora nessa aula, mas a ideia é que o conflito é uma manifestação de insatisfação cósmica e a guerra produz o nascimento, o brotamento do espírito messiânico. Isso é um conceito... Daniel, quando ele coloca várias itens assim, que como se fosse uma terceira. O profeta Daniel, eu me lembro de ter estudado essa profecia, até mesmo no livro do Maral de Praga, ele traz muito a profecia de Daniel, mas no caso específico aqui, nós estamos falando o seguinte, lá também fala de guerra, o profeta Daniel também fala de guerra, fala de figuras de animais, né? Mas cada animal simbolizava uma nação, mas aqui ele está falando mais claro. Ele está sendo mais claro em função que ele está vendo a guerra na sua frente e ele viu as aliot ocorrerem também na sua frente. Mas tem uma diferença ainda. A guerra pior depois? Ele já não estava, aí eu não posso falar. Ele não estava, né? Ele não estava. Imagina se eles tivessem. Desculpe, com todo o respeito. Meu pai me falou, me lembro perfeitamente bem, que o Mashiach, ele vai vir quando está no final dos mundos, que o mundo inteiro vai ser destruído, digamos, vai apertar uma bomba no botão, vai ser uma bomba nuclear, alguma situação assim, ou que as pessoas vão se unir por motivo próprio, que vão se conscientizar, né? Então, aí por bem, né? Ou por bem ou por mal. Então, não seria como consequência. Sendo que no caso de Israel, por exemplo, você pode entender essa parte das pessoas se conscientizarem e acabou desembocando na criação do Estado de Israel em 1948, fazendo um paralelo bem claro com uma forma de chamar Mashiach. Então, isso falar da guerra, isso significa depois, você tem dois caminhos, é um pouquinho diferente do que meu pai me falou, do que está passado aí. Segundo, uma opinião minha pessoal, obviamente, são termos genéricos, por exemplo, você já foi apaixonado por uma... Desculpa, você já foi apaixonado por uma outra. Puxa, que coisa! É uma frase genérica que serve para tudo. Quando tem uma guerra, é lógico que tem uma insatisfação e as coisas vão mudar. Uma coisa não é eu abrir e fechei a porta de casa, não é nada disso. É uma coisa muito mais complexa. Então é óbvio que vai mudar. Quer dizer, a gente não quer que tenha uma guerra, mas são coisas que acontecem. Existem conflitos, existem momentos de paz. É assim que caminha a humanidade. Então não se pode atribuir, na minha opinião, fatos ou falar, porque se está generalizando, tipo indo no senso comum. Bem, era isso que eu queria falar. Então, agradeço ao John. Deixa eu deixar bem claro uma postura quando a gente estuda um pensador. A gente estuda um pensador, ninguém é obrigado a concordar ou não, mas é obrigado a entender o que ele disse. Porque ele é o Rav Kook e eu sou apenas Sami. E eu tenho que ter a capacidade
de emitir até uma opinião depois de conhecer 3, 4, 5, 6, 7 pessoas da nossa literatura que posicionaram, e aí eu falo, bom, depois de eu ter lido o ABCDE, eu vou me posicionar por esse. Então, ainda estamos assistindo o pensamento do Rav Kook. Ele faz uma versão interessante de uma interpretação do que estava acontecendo na sua época, mas eu quero responder a uma colocação da Isabel que eu julgo importante, que eu me identifico também. O Rav Kook não é único. Ele não vê o Estado de Israel como um lugar para proteger o povo judeu, porque isso é uma visão muito rasa. O Estado de Israel não é o refúgio do judeu. O Estado de Israel não resolve o antissemitismo. O Estado de Israel resolve o problema de espiritualidade. Para ele, o Estado de Israel é revelação messiânica, a busca da justiça, a busca do bem, a busca de Deus, a busca da espiritualidade. O Estado de Israel é o local que vai servir. Daí, as discussões que vão permanecer tendo, ora, você vê que o Estado de Israel não tem ainda governo. Por quê? De um lado, os sionistas que defendem o Estado de Israel como uma solução do antissemitismo. Olha, você não vai morar ali, você não vai morar ali, porque estão te perseguindo, manda os franceses virem para Israel, manda os argentinos virem para Israel e, bom, manda os brasileiros também para Israel, né? Não sei o que vai dar aqui. Né? Isso é uma visão de sionismo como uma solução ao antissemitismo. Theodor Herzl. Rav Kook não tem nada a ver com Theodor Herzl. O Rav Kook não manda o judeu ir para Israel para se proteger do antissemitismo. Ele manda ir para Israel porque lá ele vai encontrar com Deus. Lá ele vai buscar uma força espiritual. Lá ele é uma visão completamente diferente. É uma visão positiva, assertiva. E não é uma visão de refúgio. É diferente. O sionista religioso defende o Estado de Israel como um Estado que vai me ajudar a me unir com Deus. O sionista não religioso, eu quero um Estado como outro qualquer para proteger o judeu do antissemitismo francês. Bom, então são duas visões de Estados completamente diferentes. Tem que deixar claro isso, tá? Óbvio que eu, particularmente, fico muito mais confortável com esta visão aqui, porque ela é positiva, ela é assertiva. Eu não fujo do Brasil para ir para Israel e me declaro sionista. Né? Eu me declaro sionista porque ali é a terra de Abraão, Isaac e Jacó. Ali a Kadosh Baruch Hu pediu para a gente ir. Eu estou falando de outra coisa. Agora temos discussões lá em Israel até hoje, né? Se os religiosos têm que entrar no governo ou não, para trazer essa ideia, por exemplo, ou queremos a outra ideia. Essa é a briga que vai ter em Israel, acho que até o Mashiach chegar. Consequência de uma guerra de grande porte. Quando termina o combate, um novo espírito renova-se na sociedade mundial. Há um maior esclarecimento. Imagine que vocês têm a Declaração dos Direitos do Homem, ela surge justamente depois dos conflitos, depois dos combates. Né? Por quê? Por que precisou ter combate para produzir isso? Não podíamos ter chegado àquela conclusão sem o combate? Não. Pelo visto, não. Então isso é Rav Kook. Essa é a ideia que o Rav Kook tem. Há uma purificação também. Né? O ser humano vai se purificando. Quanto maior a guerra, maior a luz que virá dela, ou seja, os pés do Mashiach. Destruição do mundo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Quanto maior a guerra, Primeira Guerra Mundial. que primeira guerra? E a segunda? E a terceira, futuramente? Aqui já progrediu. Eu acho. Já veio os dois esperando. Com sapato ainda.
Era messiânica. Então ela vai vir. Ele vê a era messiânica, o Rav Kook, sofrimento oriundo de grandes conflitos armados, desenvolvimento da Aliá, habitação, povoamento e plantação de Israel. Ele vê com uma forma positiva isso. A ida de Israel, a ida dos judeus a Israel é uma manifestação messiânica. A habitação dos judeus na terra de Israel, o que a imprensa chama de colonos, né? Nós chamamos de judeus que foram habitar o Estado de Israel. Ponto. Isso, colônio, a gente que estava lá, né? E plantação de Israel. Se a gente consegue plantar em Israel, é sinal que a era messiânica está vindo. E isso, fundamentado no profeta Ezequiel: vós, porém, ó montanha de Israel, fareis florescer vossos ramos, produzirei vossos frutos pelo meu povo, que retornará em breve. Ou seja, se o meu povo vai retornar em breve, a terra produz. Se o meu povo não volta para Israel, a terra não produz. Profecia do Ezequiel. Israel ficou na mão do mandato britânico, turco, era um deserto. Passou na mão dos judeus, produziu. O Negev virou oásis. Como é que fizemos isso? Profecia. Não, a gente quer falar que é ciência, é isso, somos os the best of the best. Tá bom, não tenho nada contra, mas que coisa que a nossa Tanakh, a nossa Bíblia, falou disso já lá atrás, em nome do profeta Ezequiel. Então isso, o Rav Kook conseguiu enxergar também. Ele achava que a guerra era uma faceta do Mashiach, a outra faceta era as aliot, o povoamento e a plantação da terra de Israel. E quem são os guerreiros? Se tem guerra, tem guerreiros. Aí ele faz uma reflexão. Abraham entrou naquela guerra famosa do 4 reinos contra 5, e ele era considerado um homem de chesed, de bondade. Mas imagina que ele se envolveu em guerra também. Moshe, que era Isha Elohim, um homem de Deus, subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias, 40 noites lá, estudando a Torá, para ensinar a Torá. Moshe Rabbeinu, nosso mestre, também se envolveu na guerra contra Amalek, contra Midian, contra Moab. Moshe Rabbeinu também. Guerra faz parte do processo messiânico. Ponto. Yoshua, ele era Mesharet Moshe, ele era assistente de Moshe Rabbeinu. E esse assistente de Moshe Rabbeinu, de repente, é o que conquista a terra de Israel. Conflito, de novo. O conflito está aí. Ele olha esse conflito armado como, de novo, insatisfação cósmica da situação terrena. Ponto. E Pinhas. Pinhas, ele é famoso por condenar um relacionamento, né, de um judeu da tribo de Shimon com uma moabita. E ele toma uma posição enérgica contra Zimri ben Salu e Cosbi Batsur. Está na Torá isso. E a Torá chama ele, fez um pacto de paz com Deus. Que paz é essa? Tem conflito, tem paz. É assim, nós não temos que ficar preocupados com conflitos. Eu prefiro não ter que viver numa geração de conflitos, mas saibamos que quando há conflitos, Deus já está plantando a justiça e já está soprando a era messiânica e a salvação. Porque o mundo só entende assim. Quando há uma insatisfação, o ser humano tem optado por caminhos equivocados e aí gera os conflitos para purificar e trazer maior esclarecimento. Infelizmente. E Davi, que foi o que mais conquistou a terra de Israel, e filho dele vai ser o Mashiach. Imagina que logo o maior combatente de todos vai trazer o Mashiach, para você ver que os combates geram esse esclarecimento, essa purificação que faz o Mashiach. Claro até aqui? Está claro?
Aí ele faz uma distinção dessas guerras amplas, genéricas, mundiais, para as guerras que ocorrem no solo de Israel. Já havia alguns confrontos, já na sua época, muito localizados. Não chamaríamos isso de guerra, mas os árabes boicotavam as pequenas cidades agrícolas dos judeus no início do século XX. Havia vários atentados armados, incêndios produzidos pelos árabes contra a chegada dos judeus na terra de Israel. E ele queria entender, então, por que essas guerras de Israel? Se tem o mesmo conceito messiânico ou as guerras de Israel têm um conceito diferente. E ele escreveu, aqui tem um outro conceito. Aqui é um conceito não de uma guerra que vai trazer a luz messiânica, mas aqui é uma guerra de mitzvah. Por que mitzvah? Porque o Rambam falou que morar em Israel é mitzvah, e se estão me impedindo de morar lá, então eu tenho que sair para fazer frente à construção do meu lar, para poder morar lá. Ou o Rambam, defender Israel é mitzvah. Se alguém me ataca, eu preciso me defender, eu agora, nessa guerra, eu tenho um mitzvah de ir para a guerra. Que mudança tem as guerras de Israel com a Guerra Mundial, por exemplo? A primeira que ele assistiu. Então ele fala, na Guerra Mundial éramos um soldado francês, um alemão, ou russo. Agora eu sou um soldado judeu. É diferente. Um soldado judeu significa dizer que ele faz o serviço militar por causa de uma mitzvah e não por causa de um conflito que vai gerar alguma coisa para o mundo inteiro. Aqui, a guerra é pontual, é mitzvah, é uma obrigação de defender o meu povo, é uma obrigação de permitir que o meu povo venha morar na terra de Israel. É uma visão de guerra, de conflito e de guerra diferente. Chegará a época que poderemos ser responsáveis pela administração da nação com o nosso governo, pautado no que é bom, correto, sábio e com luz divina. Ele não viu isso. Ele não viu o Estado de Israel. Ele não viu a proclamação do Estado de Israel. Ele faleceu em 1935. Então ele não viu a Segunda Guerra Mundial, ele não viu a proclamação do Estado de Israel, mas se ele estivesse lá, ele falaria, olha, continua. O conflito gerou o Estado, o conflito gerou a luz, o conflito gerou a salvação. E assim, ele pode falar da guerra mundial para o Estado de Israel. Agora, o Estado de Israel se defender, ele já não vai falar que é a salvação, ele vai falar que é uma defesa, é mitzvah defender a terra de Israel. Mitzvah possibilitar que os outros venham morar em Israel e trazer fronteiras seguras para que as pessoas possam comprar apartamento em Metula, Fula, Rosh Hanikra, quer morar em Tibéria, Ramat HaGolan, ou em Elat, Beersheba, Ashkelon, Ashdod, Sderot, todos esses lugares que hoje nós estamos assistindo que jogam mísseis, volta e meia, e não nos deixam morar, ou nos amedrontam de ir morar, o soldado, o exército de Israel, Tzva Haganah Israel, Tzahal, ele tem essa mitzvah dentro da Ashkafá da Torá de sair para um combate em defesa. É diferente este conflito do outro conflito. E aí, para terminar, o Rav Kook diz o seguinte, Yaakov e Esav fizeram um acordo no passado. Esav vai se ocupar com política e Yaakov com estudo. Mas depois de 2000 anos, Yaakov voltará ao cenário político também. O que ele entende que em algum momento os rabinos voltarão a Israel e entrarão na política. É uma discussão, até hoje tem essa discussão se rabino deve entrar na política ou não deve entrar na política. Não há outro caminho, né? E não é só o Rav Kook que pensa assim, mas não há outro caminho. Se você não entrar na política, vamos fazer do Estado de Israel uma visão de refúgio da diáspora, quando na verdade
não pode ser só isso. Israel é muito mais do que refúgio da diáspora. Israel é uma luz messiânica, é uma luz espiritual. Abraham, Isaac e Yaakov moraram lá. David foi para lá, Yoshua, todos os nossos grandes personagens. É uma força espiritual que me leva para lá. Essa visão precisa voltar, mas para voltar essa visão, eu preciso entrar na política, porque senão, da escola não vão me ouvir, da yeshiva não vão me ouvir, da sinagoga em Tel Aviv não vão me ouvir. Da onde vão me ouvir? Quando eu vou entrar no Knesset. Agora, essa é uma grande discussão. Muitos dizem, separa a religião do Estado. No Brasil, por exemplo, a discussão religião no Estado é uma discussão política, né? Nós não queremos que o Brasil tenha a influência de uma religião específica. Portanto, o Estado é laico. Mas o Estado de Israel não precisa importar essa discussão do Brasil ou de outro país da Europa. Por quê? Porque nós somos judeus. E se nós vamos tirar a religião do Estado, nós não seremos mais judeus. Seremos outra coisa. Ah, pode ser judeu sem religião? Eu não conheço. Pode ser judeu sem Deus? Não conheço esse conceito. Ele tem um livre-arbítrio. Ele pode decidir ter uma vida não religiosa. O livre-arbítrio dele, ele faz o que ele quiser. Isso é outra coisa. Mas definir conceitualmente que existe a possibilidade de definir um judeu sem religião, Yehudi sem Torá, e se esse conceito veio de lá, como é que você vai fazer esse novo conceito? Da onde vai vir esse novo conceito? Então, o Rav Kook é o personagem que trouxe essa contribuição hoje para nós. Ele fez esse entendimento da história, ele vivenciou a história, como eu contei na aula passada, e uma vez entendido até aqui, eu consegui passar os principais pontos desse capítulo do Rav Kook para vocês. Algum comentário, alguma pergunta, alguma observação? Muito bem, o Rav Kook agradece. Boa noite!